Olá, mamães! Hoje eu vim falar com vocês um assunto bastante recorrente nos grupos de maternidade que eu pude perceber. É sobre o meu bebezinho não sai do peito, o meu bebezinho só quer colo. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tô enlouquecendo. Será que vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre assim. O bebezinho, ele passou 9 meses dentro da nossa barriga. 9 meses espremidinho, num lugar extremamente aconchegante, extremamente quentinho. Aí ele vem nesse mundo que é tudo diferente. Se coloca no berço, ele assusta, ele só quer ficar no colo, muitas vezes só quer o colo da mãe por conta do cheirinho, reconhece. E a gente fica doida, achando que essa fase nunca vai acabar. E eu vim falar pra vocês que essa fase acaba. E acaba quando a gente menos espera. São fases. Quando o nenenzinho nasce, a gente fica muito cansada porque tem muita coisa acontecendo com a gente. Por exemplo, a gente tem a descida do leite, que é a famosa pojadura. A gente fica bastante vulnerável, com os hormônios bastante loucos. E isso mexe muito com o nosso corpo, isso mexe muito com o nosso emocional, né? E aí a gente tem que aprender muitas vezes a dar de mamar. A gente pega um nenenzinho tão pequenininho que só chora, e aí tem a privação de sono. São muitos fatores que deixam a gente bastante atordoada. Eu acredito que seja essa a palavra. A gente fica atordoada no começo. E daí que a gente, às vezes, acha que o nosso leite é fraco, que o bebê tá chorando de fome. A gente costuma achar mil coisas, quando na verdade bebezinho chora mesmo. Um bebê recém-nascido, ele chora. A minha experiência com o meu filho Eduardo, eu vou contar aqui pra vocês como que foi. Bom, o Eduardo, ele nasceu há 5 meses. Ele é um bebezinho bem gordinho. Meu maior sonho era conseguir amamentá-lo exclusivamente até os 6 meses, e esse sonho está se tornando real. Eu estou há 5 meses de amamentação exclusiva, sem nenhum complemento, e eu vou contar a minha história para vocês. É bastante longo, vou tentar ser mais sucinta. É o seguinte, quando ele nasceu numa cesárea eletiva, eu já contei aqui pra vocês o motivo. Eu tenho trombofilia, deficiência da proteína S, e nós resolvemos fazer uma cesárea eletiva pelo atual cenário que estamos vivendo. Não era minha vontade, mas eu acabei fazendo. E o primeiro pediatra, ele havia informado que eu deveria dar fórmula pro Eduardo, que eu deveria dar fórmula para o meu filho caso ele não engordasse 400 gramas nos dias que ele determinou. E eu me esforcei muito para o Eduardo continuar mamando para engordar 400 gramas no tempo que ele determinou. E o Eduardo, ele engordou 415 gramas em 15 dias, os primeiros 15 dias. E eu voltei lá e ele falou pra mim, olha, mas você não precisa ficar acordando de madrugada, já dá fórmula pra ele dormir melhor. Eu olhei aquilo e eu pensei, poxa, eu me matei, eu sofri muito pra dar mamar pro neném. Passei por consultora de amamentação, mas mesmo assim eu tive muita dificuldade para amamentá-lo. Mesmo com a pega correta, machucou, eu tive 2 mastites, depois eu tive uma candidíase mamária, porque eu tomei 3 vezes antibiótico num único mês. Então imagina o quanto que minha imunidade baixou. Depois eu faço um vídeo sobre isso. E eu mudei de pediatra, óbvio, eu não ia dar fórmula pro meu filho sem necessidade. Eu mudei de pediatra, uma pediatra que realmente gosta do aleitamento materno exclusivo, não é nem que gosta, né? Atualizada sobre os benefícios disso. E mesmo ele tendo ganhado peso,
Mesmo ele fazendo mais do que 6 vezes por dia, porque a gente tem que se atentar se a gente troca de fralda com xixi pelo menos 6 vezes por dia. Mesmo tudo dentro dos conformes, eu tinha aquela coisa. Será que meu leite tá sustentando? Porque ele não para de chorar. Ele ficava até 3, 4 horas da manhã no peito. Ele só queria o peito, ele só queria colo, ele não dormia. E quando dormia, ele teve disquesia do lactente, que não é cólica, é quando a criança tem muitos gases e sofre para fazer cocô. Ele dormia se espremendo. Então, eu fiquei muito cansada, extremamente cansada. Eu não queria dar chupeta. é, Até que um dia eu cedi, porque ele mamava, mamava e regurgitava. Eu tinha muito medo dele engasgar. Eu dei chupeta pra ele. E foi a pior coisa que eu fiz, porque meu filho, ele pegou a chupeta, tudo, mas eu não tava feliz dando chupeta pra ele. Eu sabia que aquilo não ia ser bom, até porque ele acordava no meio da noite, cuspia, chorava, e ao invés de dar o peito, eu coloquei a chupeta numa madrugada inteira. Eu falei, mas isso não tá certo. Eu estudei tanto pra ser mãe, agora que o bicho tá pegando, eu vou ceder a isso? Aí eu resolvi jogar a chupeta fora. Joguei a chupeta fora, nós demos chupeta pra ele mais ou menos por uma semana. E não é indicado dar chupeta porque pode atrapalhar a pega correta do peito, né? E também inúmeros outros malefícios. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando passou essa fase que o bebezinho tá entendendo ainda que tá num ambiente diferente, ele dormiu a noite inteira. Chegou nos 13 meses que melhorou o intestininho por conta do amadurecimento, ele tinha muitos gases, sofria fazer cocô, era um chororô. Quando chegou nos 3 meses, graças a Deus eu não dei chupeta, porque ele dormia a noite inteira, ele mama, mama, mama muito à noite e ele não tem a necessidade de ficar sugando, porque o nenê que tem a necessidade de ficar sugando, às vezes ele acorda com falta da chupeta e você tem que acordar, ou você dá mamar ou você dá chupeta. Meu filho não, ele mama bastante, fica satisfeito só com o leite do peito e dorme a noite inteira, porque eu dou bastante mamar em livre demanda durante o dia e não ofereci a chupeta para ele. E ele não tem essa abstinência, ele não acorda por conta disso. Então, assim, o que eu aprendi? Eu aprendi que são fases. O neném, ele, mesmo se você der chupeta, ele vai acordar querendo a chupeta. Então, já que ele vai acordar, por que não oferecer o peito? É muito saudável a gente amamentar de noite. À noite, os nossos hormônios estão lá em cima. E é bom para a produção de leite, é bom que ele sugue para prevenir mastite, para prevenir tantas outras coisas. É cansativo, mas passa, uma hora passa. Você que é a mamãe da noite, que tá cansada, achando que o seu leite não tá sustentando, se ele tá ganhando peso, que é um fator muito importante para você saber se tá sustentando ou não. Se ele tá fazendo 6 vezes, pelo menos 6 vezes de xixi, então tá tudo ok. Se você tá indo na consulta do pediatra, não tenha medo, não queira, é, não queira achar que tem que complementar, que o nenê tá chorando de fome. Não, às vezes ele tá chorando porque ele quer seu colo, às vezes ele tá chorando porque ele quer ficar no peito, às vezes ele tá chorando porque chora, que bebê chora. E nada melhor do que paciência, respirar fundo e muito amor para dar para os nossos pequenos, porque eles não têm culpa nenhuma é, do que está acontecendo aqui fora, das nossas inseguranças. O bebê ele só precisa de atenção da mãe e do colinho. Por isso que é interessante investir num bom pré-natal, investir em palestra, curso de amamentação durante a gestação. É muito importante você ser bem instruída, porque depois tudo melhora. Depois dos 3 meses, no meu caso e na maioria dos bebês, alguns ainda sofrem de cólica, enfim, mas ele começa a entender que ele nasceu, que aqui fora é um novo mundo e que aqui tem muito amor para dar. Neném não tem que ficar chorando, a gente não vai estragar um bebê.
dando colo para ele. Pelo contrário, a gente vai estragar um bebê se a gente não der colo para ele, deixar chorando no berço. Que tipo de mãe a gente seria, ou pai a gente seria deixar um bebê chorar até dormir? Isso não é saudável para uma criança. Há estudos que comprovam que, neurologicamente falando, é saudável para um bebê. Então, nós temos que ser o porto seguro dos nossos filhos, porque isso passa, isso vai passar. Vai ter dias e dias também, né? Dia de vacina, um dia que o neném tá numa mudança, salto de desenvolvimento. Às vezes acontece de ficar até 4 horas da manhã acordado. Acontece, mas faz parte. Ele é um bebezinho e ele tá crescendo, ele tá conhecendo o mundo. Então, o que nos resta é ser o porto seguro daquela criança. Dar colo para a criança, ao meu ver, por exemplo, você tá irritado, tá num dia difícil, aconteceu alguma coisa, ou você tá estranhando alguma coisa e você precisa muito de um abraço. Aí você fala pra pessoa, me dá um abraço, pro seu marido, pra sua mãe, pro seu pai. Aí a pessoa olha e fala assim, não, você vai ficar mal acostumado. Não faz sentido. É a mesma coisa um bebê. Um bebê, quando ele chora, quando ele quer estar no colo, ele quer se sentir acolhido. Ele precisa se sentir acolhido. Ele não tá sendo manhoso, ele não tá fazendo birra, não. Ele passou 9 meses na barriga da mãe, no aconchego, espremidinho. Aí nasce, a gente não tem um boneco que vai fazer cocô, mamar e dormir. Alguns bebês são assim, mas a grande maioria não é. Então, você negar o colo é a mesma coisa que você falar, não vou te dar um abraço. Deu pra entender o que eu quis dizer? E então, assim, você que tá cansada, você que falou que não ia dar chupeta ou não ia dar mamadeira, não dê mesmo, porque depois dessa fase vai ser a melhor coisa que você vai fazer por você. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer pelo seu bebê, porque, por exemplo, muitas mães têm dificuldade, machuca o seio e colocam o bico de silicone. O bico de silicone, depois você vai ficar totalmente dependente dele. Além do bebê não ordenhar direito, aumentando chance de você ter mastite e outras coisas, não é prático, porque você vai ter que ferver, limpar. Não é prático. Então, assim, às vezes é interessante insistir para lá na frente ficar prático. Agora, quando o Eduardo acorda e precisa mamar, é só tirar o peito e colocar na boca dele. Mas até isso acontecer, foram 2 meses de muito sofrimento. Muito sofrimento. Eu acho que nós nunca devemos julgar uma mãe que não quis amamentar o bebê. Cada um sabe o seu limite. Cada um sabe se vai usar o bico de silicone ou não. Eu só tô alertando o que é mais prático ou não. Cada mãe sabe o que tem que fazer pro seu filho. Mas a você que quer insistir na amamentação, que tem esse sonho de amamentar exclusivamente e, assim como eu, ficou exausta e quis, né? Eu acho que ele precisa de uma chupeta, que eu fiz isso por uma semana, mais ou menos. Eu queria dizer pra você seguir aquilo que você quer, porque às vezes no momento de desespero a gente acaba esquecendo daquilo que a gente tanto sonhou e faz de outra forma. E tudo bem também, mas eu quero dar o meu relato e orientar vocês a que vale a pena realmente insistir na amamentação, não dar a chupeta, porque livre demanda faz o neném engordar o tanto que ele tem que engordar, o seu peito não fica engurgitado, você evita mastite, você evita tantas outras coisas, evita a pega incorreta. A gente tá num cenário de pandemia e o leite materno, ele tem vida, ele é completamente saudável. Se um bebê pega alguma doença, a mãe também transmite anticorpos pelo leite. Então vale a pena a gente insistir quando a gente quer e acredita
que vale a pena. E se não quer, não consegue, tudo bem também. Cada uma sabe onde o calo aperta. Cada uma sabe o seu limite e as suas necessidades. Eu jamais vou julgar quem não quer oferecer o peito. Eu sofri muito, 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 muito para amamentar. Eu usei tipóia para tentar segurar o peito de um jeito melhor para oferecer para ele. Eu fazia tipóia com a fralda mesmo. Cheguei a comprar bico de silicone, mas não tive coragem de usar. Eu fiz bastante coisas assim para isso, passando por 2 consultoras de amamentação. Então, assim, cada uma sabe onde aperta, mas você tem que saber que isso vai passar, que vale a pena insistir naquilo que você acredita. Porque depois o nenenzinho, ele vai entender que nasceu, ele vai começar a dormir melhor, o intestininho vai regular e acaba que ele vai mamar menos, ele não vai ficar a noite inteira no peito. O meu filho, ele ainda dorme bastante no peito, às vezes só o TT acalma ele, a maioria das vezes, antes dele entrar no sono mesmo, profundo, ele gosta de ficar no mamar. E tudo bem, não tem o que fazer, é assim mesmo. Ele quer meu colo, ele quer o TT, ele quer o colinho do papai, e é uma delícia. Ter um bebezinho em casa é uma delícia, é muito cansativo. É muito cansativo, vocês sabem como é cansativo. Mas passa, tudo passa e tudo são fases na vida da gente. Então, essa foi a minha história com a amamentação. Eu posso falar mais sobre a mastite, sobre a candidíase mamária. Eu acho um assunto muito pertinente, mas mais pertinente do que não ter dado chupeta e ele ter feito a livre demanda mesmo, chorou, ó, o TT tá aqui. Fez toda a diferença no sono dele e fez toda a diferença na amamentação. Então, se você tá cansada, se você tá grávida e logo logo vai ter o seu bebê, saiba que vai ter muitos momentos que você vai ser testada. Você vai ter muitos momentos difíceis e desafiadores ao extremo, mas permaneça firme naquilo que você quer. Tenha uma rede de apoio para te lembrar os benefícios daquilo que você quer para o seu filho e siga em frente, porque daqui a pouco passa, tá? É claro que com 5 meses são outros desafios. São outros desafios que eu posso gravar um vídeo falando sobre. Só que ficar a noite inteira no colo, querer só colo. Hoje o Eduardo, ele também quer só colo, mas ele faz intervalos maiores no tapetinho, no colchão, no berço. Mas ele ainda é um bebezinho, 5 meses, ele ainda quer colo, ele quer ficar no colo e tudo bem, a gente dá colo pra ele o tanto que ele quer. Mas essa parte, às vezes o Eduardo ficava no meu peito das 11 até as 3 da manhã, das 11 até as 4. Já aconteceu muito isso, antes dos 3 meses. E eu falava, meu Deus, vai ser sempre assim, eu não aguento, eu preciso dormir. Ele só chora, será que esse moleque tá com fome? Será que o meu leite é fraco? Por mais que eu tive instrução, consultora de amamentação, o meu convênio tinha as aulas de pré-natal, mesmo assim eu tinha dúvida. Então eu imagino quem não tem acesso a essas informações. Não, meu leite sustentava e sustenta muito. Meu filho dobrou do peso que nasceu aos 3 meses. Geralmente dobra no 4º mês. Aos 3 meses ele dobrou. Ele dobrou com folga, aliás. Ele mais do que dobrou. O peso, ele nasceu com 3 quilos 110 e com 3 meses ele estava com 6 quilos e 400, se eu não me engano, algo assim. Então, eu acho que era mais do que 6.400, eu não lembro direito, mas eu lembro que tinha passado só com leite materno. Então, assim, sustenta. Eles choram porque eles têm dorzinha na barriga, o intestino tá aprendendo a funcionar e eles querem muito colinho da mamãe, do papai.
da vovó, de quem tá aí ajudando. Então, são fases, tá bom? Não desista. Se essa é a sua vontade, não desista. Vai passar.